Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso que é para fortalecer o canal cada vez mais e que nós possamos estar publicando vídeos como esse, bíblico de estudo bíblico da Palavra de Deus. Amém? Hoje nosso estudo de hoje se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19, que vai dizer assim para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Jesus ali fazendo a leitura do livro de Isaías, que nós vamos entender um pouco mais sobre isso neste vídeo. Jesus voltou para a Galiléia cheio do Espírito e vai para Nazaré, onde ele tinha sido criado, já tinha sido criado em Nazaré. Ele esteve afastado por algum tempo e no dia de sábado ele foi para a sinagoga, como era seu costume. Ele levantou-se para ler e o livro do profeta Isaías foi entregue a ele. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 ao 19. Ele fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele lhes disse: Hoje se cumpriu a escritura que vós acabaram de ouvir. Tá vendo? Veja o que Jesus disse a ele. Hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. E todos ficaram com os olhos só voltados para Cristo. Todas as escrituras do Antigo Testamento devem ser cumpridas no Messias, como Jesus lhe diz a despeito de sua ressurreição. Tudo deve estar cumprido o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas registra que Jesus levantou-se para ler, como era de costume, em hora da palavra de Deus, e se senta para dar a aplicação daquilo que ele acabou de ler, de si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, no contexto da profecia original de Isaías, que foi declarada centenas de anos antes de Cristo. O ungido, o Messias, foi mencionado e tinha sido ansiosamente esperado. E os que estavam ouvindo Jesus compreenderam imediatamente que ele estava aplicando a profecia para si mesmo. Quando as pessoas que estavam na sinagoga iam para ali para ouvir a palavra de Deus, estavam acostumadas com a leitura, quando ouviu Jesus falar, eles entenderam que Jesus estava falando sobre ele mesmo, não estava falando sobre outra pessoa. Eles já ficaram logo com os olhos sobre ele, porque estavam entendendo que tudo que Jesus estava falando era sobre Jesus. Continuando, ele vai dizer: ele parou de ler antes do final das palavras proféticas de Isaías sobre a vinda, o dia da vingança. Esse tempo ainda está no futuro, quando Jesus voltará como rei. Quando Jesus leu as antigas palavras hebraicas, sua dicção da palavra Massash, ungido, deve ter causado assombro. Massash é a raiz da palavra Marciash, Messias, quando Jesus finalmente declara: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 24 e 21. Deve ter havido um momento de surpresa na congregação, é claro, né? Todo mundo ficou atônito, todo mundo ficou surpreso com aquilo que ele estava falando, né? Todo mundo ficou surpreso. Aí ele diz: para pregar o evangelho aos pobres. Jesus está se referindo aqui aos pobres em espírito, aos pobres em espírito. Ele está se referindo aos pobres em espírito, né? Veja bem, ele está se referindo aos pobres em espírito, né? A diferença entre aos pobres em espírito, a diferença entre o humilde em contraste com o orgulhoso, como ele se refere a eles no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 33. Uma pessoa humilde é muito mais apta a escutar as palavras de Jesus do que a orgulhosa. É verdade. Tem pessoas aí muito orgulhosas, se achando, e essas são pessoas difíceis, que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Elas só querem dar ouvido àquilo que o seu próprio ego fala com eles, aquilo que o seu próprio coração diz a eles. Então, essas pessoas são difíceis. Podemos seguir o exemplo de Jesus a ensinar o evangelho aos pobres e declarar as boas novas, evangelizar e ensinar sobre Jesus e a salvação. Pobre nesse contexto é qualquer pessoa, é qualquer um que não sabe das riquezas da vida em Cristo. É claro que tem pessoas que ele só ouvem falar de Jesus, ele não tem entendimento muitas vezes nenhum de Cristo. E essas pessoas são o quê? Pobres de espírito. Elas precisam que nós vamos até ele para proclamar o evangelho, para falar das maravilhas de Cristo. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Isaías profetizou que Jesus estaria fazendo. Ele foi enviado para curar os quebrantados do coração, assim como Deus havia afirmado. Ele sarará os quebrantados do coração e cura-lhes as feridas. Salmo 147, verso 3. As pessoas que estão com o coração quebrantado por seu pecado e estão verdadeiramente humilhados no arrependimento vão encontrar a cura quando aceitam, acreditam e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. É claro, porque ali eles estão reconhecendo. Os corações dele foram quebrantados, né? Foram quebrantados e reconheceram. Eles estavam com o coração quebrantado. Naquele momento eles vão reconhecer verdadeiramente, né, que Jesus pode curar, que Jesus pode restaurar o coração deles que está tão quebrantado. Porque veja, eles estão quebrantados por seu pecado e estão verdadeiramente humilhados no arrependimento e vão encontrar a cura quando aceitam, acreditam e confessam Jesus como seu Salvador, porque ele é o único que pode curar os corações quebrantados. Ele é o único que pode restaurar aqueles que estão verdadeiramente com enfermidade ali oprimir, que é o pecado. Por isso que ele deixa bem claro, quando acreditam, aceitam e confessam, né? Aí eles serão curados e vão reconhecer que ele é seu único e suficiente Salvador. Proclamar a liberdade aos cativos. Em Atos capítulo 10, 38, lemos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos, cativos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com Jesus, e Jesus foi enviado por Deus para libertar todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo, aprisionados no pecado. Ele veio para isso. Jesus veio para libertar pessoas. A liberdade da qual ele está falando é do aprisionamento de maus hábitos como o vício, a ganância e os caminhos do mundo. Porque o vício, ganância e se envolver com os caminhos do mundo são coisas que o inimigo coloca na mente de muita gente. E é muitas coisas que ele oferece aí a pessoas, elas caem, se iludem com essas coisas do mundo e terminam sendo aprisionadas por vício, por ganância, né? E termina sem ter como sair, mas há uma liberdade para essas pessoas, e essa liberdade é Cristo. A liberdade que é recebida por um coração humilde, em contraste a um coração orgulhoso, é como a parábola que Jesus ensinou sobre o fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Por quê? Porque um chegou lá com o coração quebrantado, confessando todos os seus pecados, e o outro não, o outro chegou arrogante. Um não olhava nem para o alto, não tinha coragem de olhar nem para o céu. O outro não, todo arrogante, se achando, dizendo que não era igual ao outro. Mas quem saiu dele justificado foi quem? Foi aquele outro que estava ali com o coração quebrantado. Enquanto o outro, da mesma forma que chegou, ele voltou, não foi justificado por Cristo. Então, é essas pessoas que Jesus quer libertar. Pessoas que realmente reconhecem o seu estado de pecado. Pessoas que não são orgulhosas, não são altivas. É essas pessoas que Jesus veio buscar para libertar. Porque tem pessoas muito orgulhosas, muito altivas, que se acham que são as tais, mas não são nada. A restauração da vista aos cegos. Jesus fez muitos milagres e curou muitas pessoas cegas. Ele mesmo abriu os olhos de um cego de nascença. Mas aqui ele está falando da cegueira espiritual, como ele mesmo diz em João capítulo 9, versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Veja, os cegos vejam. E os que estão cegos, e os que vejam fiquem cegos. Por quê? Porque aqueles que realmente
ter visão espiritual, Jesus veio para libertar esses que estavam precisando de uma visão espiritual. Enquanto aqueles que se achavam já santos, já espiritualmente falando, sendo bem espirituais, não eram. Eles ficaram cegos. Por isso que ele está dizendo, olha, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Porque os fariseus eles já viam, mas eles estavam cegos. Enquanto outros que viam estavam cegos. Aqueles que não tinham entendimento a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Enquanto era para os fariseus estar ensinando esse povo, orientando, né? Pelo contrário, ele estava levando o povo pelo caminho do erro. E ele mesmo estava cego. Mas Jesus veio para libertar aqueles que estavam cegos espiritualmente. Os que estavam cegos espiritualmente, Jesus veio libertar. E aqueles que se achavam espiritualmente com visão, se tornaram cegos. Jesus queria dizer com isso que os fariseus que poderiam ver se tornaram cegos para as verdades de seu ensino por causa de seu orgulho e incredulidade. Né? Porque quando eles viam o ensino de Cristo, que era com ousadia e autoridade, eles ficaram enciumados e começaram logo a tramar a respeito da morte de Cristo. Porque eles se tornaram cegos quanto ao ensinamento de Cristo. E aqueles que estavam cegos começaram a ver os ensinamentos de Cristo, que era o ensinamento da verdade. Como crente, devemos seguir o exemplo de Jesus e procurar abrir os olhos daqueles que são espiritualmente cegos com as verdades da palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Como crente, nós devemos ir ao encontro daqueles que estão cegos espiritualmente, para levar as verdades da palavra de Deus, para que seus olhos possam ser abertos. A Bíblia deixa bem claro que o Deus desses cegos cegou o entendimento de muitos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, né? 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muita gente e tem cegado até hoje. Então, mas nós estamos aqui para libertar os oprimidos. Muitas pessoas nos dias de Jesus eram oprimidos e muitos tomavam vantagem de viúvas e órfãos. Também eram oprimidos pela cobrança de impostos. As coisas não mudaram em quase 2000 anos, porém Jesus disse, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. E é isso. Porque quando Jesus nos liberta, ele nos liberta de tudo. Do mundo, da opressão do pecado, de tudo. E quando nós somos libertos por ele, nada mais que o mundo está nos oferecendo, está nos importando em ser a liberdade em Cristo. Para proclamar o ano aceitável, ou o ano da graça do Senhor. No contexto de Isaías 61, do 1 ao 2, parece referir-se ao ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Naquele ano, todos os escravos hebreus que poderiam ter sido escravizados por dívida foram libertados. Terra que tinha sido vendida a outro revertia ao seu proprietário ancestral. Levítico capítulo 25, do 8 ao 13. Esta citação se encaixa bem com a predição de Isaías sobre a libertação aos cativos e oprimidos. À medida que continuamos a ler Isaías 61, ele também declara a vinda do Messias no fim dos tempos, para inaugurar um período de liberdade sem precedente e plenitude. A justiça triunfará sobre a opressão, e os injustos sofrerão castigo severo e a justiça de Deus. Está vendo? Os injustos sofrerão castigo severo e a justiça de Deus. Então, nós devemos sempre andar em santidade, para que quando esse dia chegar, esse momento chegar, nós não sofremos injustiça, para que nós não sofremos a justiça e o castigo severo de Deus. Quando pensamos sobre esta passagem, realizamos que, como seguidores do Messias, precisamos contar a outros sobre Jesus. E ao fazê-lo, nós também estamos declarando que agora é o tempo favorável, agora é o dia aceitável da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. O ano da graça do Senhor é o ano em que somos restaurados e libertados. É o ano em que aceitamos a Jesus como nosso Messias e reconhecemos a necessidade de um Salvador e a aceitação de que nós estamos indo para servi-lo, louvá-lo, adorá-lo, honrá-lo, buscá-lo e obedecê-lo para o resto da nossa vida. Nós temos as maravilhosas boas novas. Devemos declará-la a todos que encontramos. Foi a comissão de Jesus aos seus discípulos. Como crentes, é a nossa também. É claro, Jesus disse aos discípulos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, desta mesma forma, tem que ser nós. Pregar o evangelho de Cristo. Levar as boas novas de salvação àqueles que estão sendo oprimidos.
aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão sofrendo por conta do pecado. Essa tem que ser a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. É para isso que nós fomos chamados, para pregar as boas novas de salvação. Pregar que Jesus foi, mas a qualquer momento ele vem. Pregar que Jesus é o único que salva, que liberta, que cura e leva o homem para o céu. É o único que batiza o homem com o Espírito Santo. É o único que muda o nome do homem. É o único que escreve o nome do homem do livro da vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer isso. Pregar a Jesus a todo tempo e fora de tempo. Amém?